galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, sou professor de língua portuguesa aqui do LAC Concurso, o melhor site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. É com imenso prazer que hoje nós vamos falar sobre colocação pronominal. Um assunto, sinistrão. Quem nunca olhou para uma questão de colocação pronominal e falou assim, duni, te, salame, mingue? Quem nunca, não é verdade? Quando o cara vai olhar o conteúdo, olha só, ele se assusta. Então, o que eu vou fazer aqui com vocês? Eu vou te dar uma base com algumas observações interessantíssimas para que depois, através de um estudo dirigido, em cima de fato daquele conteúdo todo que a gente aborda na gramática, você tenha muito mais facilidade. Então, a primeira coisa que a gente vai definir aqui é isso. Quem são os pronomes? São os pronomes pessoais oblíquos átonos. Me, te, se, nos, vos, ou ali, os, as, leis. Agora, destes pronomes, por que a gente trabalha esse aspecto de colocação pronominal? Exatamente porque são átonos. E se são átonos não têm tonicidade, então precisam se apoiar na tonicidade de uma palavra. Aí, com isso, a gente forma três posições para a colocação destes pronomes. Então, eu tenho aqui, aquilo que a gente chama de próclise, aquilo que a gente chama de ênclise e aquilo que a gente chama de mesóclise. A próclise é quando o pronome aparece antes do verbo. Podemos dizer que este pronome está em posição proclítica. E a ênclise é quando o pronome aparece depois do verbo. Podemos dizer que agora este pronome apareceu em posição enclítica. E em relação à mesóclise, ele vai ficar no meio do verbo. Podemos dizer que agora este pronome ficou em posição mesoclítica. Agora, cá entre nós, na língua portuguesa aqui no Brasil, qual é a estrutura mais comum? É a próclise. Sabe por quê? Porque a ênclise ela tem uma exigência. Para, de fato, ter uma ênclise obrigatoriamente, é necessário que o verbo esteja no início de uma estrutura. E daqui a pouco eu vou falar melhor para vocês sobre isso. Então, muito provavelmente, se o verbo estiver ali na meiuca da frase, você vai ter ou uma palavra atrativa para formar a próclise, ou então vai ter algum caso de colocação pronominal. De colocação facultativa. Agora, e quando a gente vai formar uma mesóclise? É mais difícil ainda, porque além de ter como exigência o verbo no início da estrutura, é necessário que ele ainda apareça no futuro. Aí fica mais difícil. Então, por isso, a próclise é muito presente na língua portuguesa, aqui no Brasil especificamente. Mas, antes de mais nada, vamos começar aqui umas brincadeirinhas, para que você comece a entender todas as regras de colocação pronominal. São várias e várias regras, é difícil decorar, mas você vai decorar um negocinho que são só 3 coisinhas. São 3 proibições de colocação do pronome oblíquo átono. Então, aqui, você vai anotar. Importantíssimo isso. Você vai botar assim, IPC. Importante para concurso. Bota IPCA, não, só bota IPC. Eu ia botar abençoado, mas deixa para lá que já tem a sigla das classes invariáveis. IPC, importante para concurso. Então, se liga só. 3 proibições do POA. Pronome oblíquo átono. A galera de Porto Alegre é que gosta, né? Então, se liga só. Primeira proibição. Não pode colocar o POA no início de uma estrutura. Vamos entender isso aqui agora. Olha a frase que a gente faz
com muita tranquilidade, porque aos nossos ouvidos é extremamente agradável. Seria assim, ó, um exemplozinho aqui, ó. Me empresta o caderno? É assim que a gente fala. Mas você está observando que este mês está no início da frase, no início do período? Você viu? Todo mundo viu, é notório, claramente, explícito. Só que na escola você sempre escutou assim da sua professora: não se inicia a frase com pronome pessoal oblíquo átono. Então a gente não pode começar essa estrutura com pronome pessoal oblíquo átono. Qual é a justificativa? Ele é átono, ele não tem tonicidade. Então, se ele não tem tonicidade, ele não pode iniciar a frase, pois ele vai se apoiar em quem se ele está iniciando a frase? Então, esta é a regra. Não se pode começar uma frase com pronome pessoal oblíquo átono. Então, aqui, essa construção equivocada. Para que ela fique correta, eu vou formar uma ênclise com o pronome depois do verbo. E ficaria assim, ó: empresta-me o caderno. E para ficar bonitinho com a ênfase da pergunta, empresta-me o caderno. Agora, eu disse início de uma estrutura e não início de uma frase, de um período, como muita gente diz. E isso aqui agora é o pulo do gato, galera. Imagina se eu colocasse uma frase assim, ó: amanhã me empresta o caderno. Esta frase, ela estaria perfeita, porque o pronome aqui ficou antes do verbo, formando uma próclise, porque a palavra amanhã é um advérbio, e o advérbio é uma palavra de fator proclítico, é uma palavra atrativa. Então, atraiu o pronome para junto dela. Esse advérbio aqui atraiu o pronome para junto dele. Então, aqui não tem problema nenhum. Mas se eu colocasse uma vírgula depois do amanhã, se eu fizesse isso, aí agora a construção estaria errada, porque eu não posso iniciar uma estrutura com pronome pessoal oblíquo átono. Eu não posso. Não pode ter pronome assim depois de vírgula, depois de uma vírgula, claro. Se eu tiver uma estrutura intercalada, duas vírgulas assim, aí eu tenho um processo de colocação pronominal facultativo. Se fosse mais ou menos assim, ó: você, vírgula, amanhã me empresta o caderno. Neste momento, eu poderia ter: você amanhã me empresta o caderno, ou então você amanhã empresta meu caderno. Neste momento, quando a estrutura aqui está intercalada, o processo de colocação pronominal é facultativo. Mas, ó, por partes, pega isso daqui, ó. Se aqui tem a vírgula, eu não posso mais colocar desse jeito. Então, vou tirar a vírgula para que a frase fique correta e vou formar uma outra com a vírgula. Amanhã, vírgula, empresta-me o caderno. Só esta informação já é o grande pulo do gato para você ficar na frente de muitos candidatos. Agora vamos para a segunda informação, ó. Vou apagar aqui. Copia aí, por favor. A pessoa está apagando na hora que eu estou copiando. Dá um pause e copia. Isso é que é maneiro da videoaula, né? Ainda mais aqui no LAC, que você pode ver quantas vezes quiser. Eu já vi curso que na hora que você dá o pause, conta como visualização, né? Caraca, é sacanagem. Vamos lá, ó. Segunda proibição. Não pode colocar o POA, o pronome oblíquo átono, depois do verbo no futuro, galera. Então, vamos lá. Eu coloco assim um exemplo, ó. Seguirei-te sempre. Por que algum aluno
vislumbraria essa estrutura como correta, porque ele olharia para cá, ó, para o sempre, que é um advérbio, e ele pensaria assim, ora, o advérbio é uma palavra atrativa, então o pronome tem que ficar junto do advérbio. Mas aí agora a gente vai fazer mais uma observação mega importante. Nós, professores, usamos como recurso didático dizer palavra atrativa. Só que, na verdade, o nome técnico é palavra de fator proclítico. Então, o advérbio ou qualquer outra palavra negativa, como um pronome indefinido, uma conjunção subordinativa, e várias outras aí que daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais, estas palavras, elas não atraem para qualquer local, não. Elas só podem atrair para antes do verbo. Elas só podem formar uma próclise. Então, se este sempre estivesse aqui antes da estrutura verbal, aí eu formaria uma próclise. Eu diria assim, ó, sempre te seguirei. Seria a construção correta. Mas como sempre apareceu depois, ó, não faz a menor diferença. O termo atrativo, ele não pode atrair para depois do verbo, ele não pode formar uma ênclise, ele só pode formar uma próclise. Então, aqui, ó, a construção está errada, e está errada por quê? Porque o verbo está no futuro. E se o verbo está no futuro, eu não posso colocar o pronome depois dele. É uma máxima da língua portuguesa. Então, o que nos resta? Tentar jogar para antes. Só que eu não posso jogar para antes do verbo, porque o verbo está no início da estrutura. E eu não posso começar uma frase com o pronome pessoal oblíquo átono. Então, caramba, se eu não posso colocar depois do verbo e eu não posso colocar antes do verbo, só restou uma posição, que é no meio do verbo. E como é que eu vou saber quem é o verbo? É aqui, ó, é no infinitivo do verbo. Eu vou cortar o verbo exatamente onde tem o Rzinho. Vou inserir o pronome e depois eu coloco o resto do verbo. Então, vai ficar assim, ó. Seguir-tei sempre. Então, agora a gente tem a construção correta. Agora, vamos lá, vamos continuar. Vamos para a terceira e última proibição. Não pode colocar o POA, o pronome pessoal oblíquo átono, depois do verbo no particípio. Olha o seguinte exemplo. Tenho procurado te sempre. Para aproveitar o exemplo do advérbio sempre ali, ó. Neste momento, por que a construção está errada? Porque eu não posso colocar o pronome pessoal oblíquo átono depois do verbo no particípio. Aí eu pensaria em quê? Numa colocação antes deste tempo composto. Mas eu não posso colocar antes porque eu não posso iniciar a estrutura com o pronome pessoal oblíquo átono. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou jogar aqui, ó, entre os dois verbos. Aí eu posso ter... Então, essa daqui está errada. Eu posso ter tenho-te procurado sempre. A princípio, a gente vai fazer assim. Só que aí você vai olhar e vai perceber que aqui tem um hífen. E aí você vai dizer assim, Sidney, esse hífen, ele não é facultativo, não? Ele é. Ele é facultativo. Ele não vai atribuir prejuízo gramatical e ele também não vai atribuir alteração de sentido. E numa questão de reescritura, por exemplo, para a gramática, o que importa é isso. Prejuízo gramatical e alteração de sentido. Só que a retirada desse hífen vai atribuir uma mudança prosódica. Isso não tem como evitar. Então, vamos lá. Eu vou tirar para que você possa ver. Quando eu coloco com o hífen,
eu vou ter uma ênclise em relação ao verbo ter. Aí olha a pronúncia. Tenho te procurado sempre. Tenho te procurado sempre. Quando eu tiro o hífen, eu vou ter uma próclise em relação ao verbo procurar. E aí olha a diferença? Tenho te procurado sempre. Tenho te procurado sempre. Olha antes, tenho-te. Agora, tenho te procurado sempre. Geralmente o falante, ele fala sem o quê? Sem o hífen. Não, você não fala tenho te procurado sempre. Você fala, ó, eu tenho te procurado sempre, hein? Então você dá uma força nesse T na sua fala, e aí com isso você acaba tirando o hífen na fala. E aí, obviamente, os gramáticos perceberam que dava para fazer essa retirada. Então, lá no iniciozinho, eles colocavam um hífen. Depois eles perceberam, não, realmente dá para tirar. É um processo facultativo. Então, o hífen nessas estruturas de tempo composto em relação à colocação pronominal é facultativo. Agora, quero que você observe as 3 construções juntinhas para você ver um negócio mega importante. Ó. Eu coloco assim, ó. Empresta-me o caderno. Eu coloco seguir-te sempre. Eu coloco tenho-te procurado sempre. Neste momento, as 3 construções estão perfeitas. Mas e se eu colocar uma palavra atrativa antes dela? Se eu chegar aqui e colocar um não, que notoriamente é uma palavra negativa e notoriamente é uma palavra atrativa. Eu vou continuar na primeira frase, tendo aqui o pronome depois do verbo, na segunda o pronome no meio do verbo, e na terceira o pronome aqui no meio da estrutura composta? Não. Neste momento, este não vai atrair o pronome para junto dele. Então, aqui, ó, nós não teríamos mais estas estruturas. Eu passaria a ter não me empresta o caderno. Não te seguirei sempre. E essa aqui é horrorosa, ó. Não te tenho procurado sempre. Essas são as formas agora corretas, já que tem uma palavra atrativa antes. Existiria uma exceção para essa atração? Existiria. Pois, entre todos os verbos, existe um que é essencialmente enclítico. Que verbo é esse? É o verbo no infinitivo. Ó, eu coloco assim, ó. Achar-se. Achar-se é importante, né? Achar o seu eu, alguma coisa assim do tipo. Aí eu coloco o não antes. Neste momento, se eu fizesse uma construção assim, claro, algo maior, né? Mas nesse momento, o que importa são as construções aqui. O resto da frase você vai encontrar aí nos exemplos. Mas aqui eu quero que você preste atenção nisso. Se eu colocasse assim na prova, o que aconteceria com muito candidato? Ele ia pensar, opa, está errado. Porque o não é uma palavra atrativa. Então, o certo seria não se achar. Não se achar pode frustrar a pessoa. Agora, olha o que eu vou te dizer. Em todos os outros casos, de fato, o não ou qualquer outra palavra atrativa faria o quê? Atrairia o pronome para junto dela. Então, o não atrairia o pronome para junto dele. Neste caso aqui, como o verbo está no infinitivo, este termo não atrai obrigatoriamente. Nós criamos aqui um processo facultativo. Então, aqui, ó, vai ser facultativo. Você vai observar que em algumas construções nós temos
um processo de colocação pronominal facultativo, mesmo não tendo alguma palavra atrativa antes. Agora, quando eu tenho o verbo no infinitivo, eu só posso ter a ênclise. Agora, se aparecer uma palavra atrativa antes, com o verbo no infinitivo, aí eu tenho um processo facultativo. Vou te mostrar um outro exemplo para que você entenda o porquê de só aqui a palavra atrativa formar um processo de colocação pronominal facultativo. Olha só a seguinte construção que eu vou colocar, ó. E vou fazer uma observação em cima dela. Como se fosse uma questão de reescritura. Se eu colocasse assim, ó, os alunos se destacaram e os alunos destacaram-se. E preste atenção no que eu vou falar aqui agora, ó. Essa informação, ela advém de todos os gramáticos. Todos os gramáticos pensam da mesma forma. Quando eu tenho um sujeito explícito com núcleo substantivado, o processo de colocação pronominal é facultativo. Então, tanto faz ter a próclise com o pronome antes do verbo, como no primeiro exemplo, os alunos se destacaram, ou ter uma ênclise com o pronome depois do verbo, como aqui no segundo exemplo, os alunos destacaram-se. Tanto faz. Isso para todos os gramáticos. Agora, todas as bancas veem assim? Deveriam. Todas as bancas deveriam ver assim, mas eu já vou fazer um adendo e mostrar que tem uma que pensa diferente. A única banca que pensa isso diferente é a IBFC. A IBFC, ela enxerga esse processo diferente. Para a IBFC, não pode a próclise. Não pode. Para a IBFC. Para a IBFC, só vale a ênclise de rigor. Agora, de onde a IBFC tirou isso? Sei lá, de uma interpretação equivocada. Quando eles fizeram isso pela primeira vez, óbvio, choveu recurso. E a justificativa deles foi um trecho de uma gramática bem antiga que dizia assim: nestes casos, a preferência é a ênclise. Mas entenda, preferência não é obrigatoriedade. Quando você entra no metrô e tem lá um banco que está escrito assim, ó, preferência idosos, gestantes e pessoas com crianças de colo. Só que aí o vagão está vazio, vazio. Só tem você dentro do vagão. Caraca, você pode sentar no local que você quiser. Você não pode sentar ali? Não, Sidney, não posso sentar, porque é preferencialmente para gestantes. Preferencialmente, caramba, você vai sentar. Não tem problema nenhum. Agora, claro, chegar uma gestante, o que você vai fazer por educação, você vai levantar e vai ceder o lugar. Mas não significa que você não pode sentar ali. Caraca, se eu sentar ali vai dar um choque, eu vou morrer. Não, não vai acontecer isso. É preferencialmente. Então, aqui, a preferência era a ênclise. Até porque a linguagem antigamente era mais assim. Então, por exemplo, em Portugal, no português de Portugal, eles têm uma tendência pela ênclise. Poxa, nós moramos no Brasil. No português do Brasil, a nossa tendência é mais pela próclise. Então, por exemplo, lá em Portugal, você vai observar as pessoas falando, os alunos destacaram-se. Aqui no Brasil, você só vai ver as pessoas dizendo os alunos se destacaram. Raramente, dificilmente, é quase impossível ver algum brasileiro falando os alunos destacaram-se. Você vai ver o brasileiro falando os alunos se destacaram. Então, beleza. Essa foi a justificativa dela, da banca. Justificativa fajuta. Só que aí, eles criaram a jurisprudência. Eles bateram o pé, não anularam a questão e no concurso seguinte fizeram de novo.
E adivinha? A galera entrou com recurso, eles, depois fizeram de novo, fizeram de novo, fizeram de novo. E isso acabou virando uma jurisprudência. E aí, em concurso público, eu não tenho que ser o certo, eu não tenho que ter a razão, eu tenho que acertar a questão. Então, você já sabe que se porventura encontrar a IBFC aí no meio do teu caminho, você vai, nesse caso aqui, com o sujeito explícito, ou seja, que eu estou visualizando com o núcleo substantivado, preferir a ênclise. Agora, e outra banca, Sidney? E o SESP, e a FCC, e a SESGRAN-RI, não sei o que lá, e a VUNESP, e a IDECAN, e a IBAD? Ué, vai ser um processo de colocação pronominal facultativo, porque esse é o processo certo para todos os gramáticos e para o resto de todas as outras bancas que são coerentes. E aí a BFC fez cagada, mas não adianta ficar brigando com a banca, porque não vai adiantar, tá? Agora, depois de ter falado, quase ia esquecendo, eu poderia ter os alunos não destacaram-se? Jamais. Então, o não só torna a palavra, aliás, o processo de colocação pronominal facultativo, quando tem um verbo essencialmente enclítico. Caso contrário, a próclise será sempre o rigor. Então, os alunos não se destacaram. E aí, beleza. E com isso, depois de ter falado da palavra atrativa, eu tenho que apresentar para vocês quais são as palavras de fato atrativas que caem em prova. Então, vamos lá, aqui, ó. Palavras atrativas. Você já sabe muito bem que são as palavras de fator proclítico. Então, sempre vão atrair para a próclise. Primeira, palavras negativas. Não, nunca, jamais e por aí vai. Depois, advérbios. E caramba, você já começa a ver que tem muita palavra atrativa, porque advérbio tem a balde aí. Continuando, pronomes indefinidos. E a coisa está ficando grande. Vamos lá. Pronomes relativos. E a coisa está ficando maior ainda, hein? Depois, eu coloco aqui as conjunções subordinativas adverbiais. E aí, neste momento, galera, eu não estou falando apenas das subordinativas. Aliás, eu botei subordinativas adverbiais, né? Perdão. Conjunções subordinativas. E nesse momento, eu não estou falando apenas das subordinativas adverbiais. Eu estou falando da subordinativa integrante e das subordinativas adverbiais. Então, aqui, ó, eu tenho as integrantes, que são, basicamente, em prova, o que e o se, que você mata pegando toda a estrutura daquela oração subordinada e substituindo pela palavra isso, pois ali você vai ter uma estrutura que vai encabeçar uma oração subordinada substantiva. E eu tenho aqui também as adverbiais, que vão encabeçar as orações subordinadas adverbiais, obviamente. E nesse momento, nós temos 9 conjunções subordinativas adverbiais. Na verdade, nós temos 9 valores semânticos: causal, comparativo, temporal e por aí vai. E dentro de cada valor semântico tem várias conjunções. Então, caramba, nós estamos falando aqui, só aqui. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac e com muito prazer eu quero fazer um convite muito especial para você. Você que assistiu essa videoaula é uma videoaula demonstrativa do nosso site lá, Concurso. Eu estou aqui para te convidar para estudar comigo aqui na Lá Concursos, fazer o nosso curso completo, atualizado, ponto a ponto, para o concurso do Bampará 2024 e 2025. Garanto para você, se você estudar pelas nossas videoaulas, se você estudar pelo nosso método, eu tenho absoluta certeza
que você terá reais chances de aprovação nesse concurso. Nós aqui da Lá Concurso, nós estamos no mercado há 15 anos e nesse período nós tivemos a oportunidade de atender todos os concursos de carreiras bancárias no Brasil e, claro, com milhares e milhares de aprovação. Professor, qual que é o valor do investimento? Acredite, pagamento único, o melhor custo-benefício do mercado, o melhor custo-benefício do mercado. Pagamento único de apenas R$ 199,90. Você vai ter acesso a esse projeto pedagógico fabuloso da Lá Concurso. Então, espero vocês aqui na LAC. Valeu, tchau, tchau.